Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a nossa live hoje dentro do novo perfil Coach 4.1, da metodologia personal Coach 4.1. Eu vou começar, mesmo com pouca gente, porque daí a gente vai colocar isso depois no YouTube, vai deixar disponível no IGTV para muitas pessoas assistirem depois. É um horário que para personal não é tão legal assim, porque tem muita gente ainda que está trabalhando. Mas como vai ficar aí gravado, vai ter a possibilidade de muita gente assistir depois. Para quem está aí, conhece algum personal de cabeça, nesse aviãozinho aqui, você clica e manda para a pessoa assistir. O número de coraçãozinho que subir aqui é onde o logaritmo do Instagram entende e começa a colocar lá no feed das pessoas, mesmo elas não seguindo o perfil do Coach 4.1. Oi Ana, tudo bem? Como é que você tá? Então, para quem não me conhece, aqui no perfil do Coach 4.1, eu sou Roberto Fernandes, eu sou treinador na metodologia Coach 4.1, é uma metodologia para personagens, para melhorar a vida dos personagens. E essa metodologia está no mercado fora de onde ela foi criada desde 2014. Então, eu sou personal e sou treinador da metodologia desde 2014. O intuito desse perfil e da metodologia Coach 4.1 é acelerar a sua carreira personal 5 anos em 5 meses. E por que a gente fala isso? Se você é personal, você vai conseguir me entender. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você está começando a sua carreira como personal, você olha dentro da sua própria academia vários personagens que já têm sucesso. E você imagina, putz, para eu ter o mesmo sucesso que esse personal, eu vou levar muito tempo. E a verdade, você vai precisar do primeiro cliente, gerar resultado para o primeiro cliente, ter o segundo cliente, gerar resultado para o segundo cliente, tentar segurar, reter esse cliente por mais tempo. Fala Thaís, tudo bem? Fala Julião, como é que tá, bro? Bom te ver. Então você vai ter que reter esse cliente por mais tempo e aí vai virar um boca a boca até você criar o seu nome dentro da sua academia, para as pessoas cada vez mais irem atrás do seu serviço, do seu trabalho. Então isso leva tempo. Eu levei alguns anos para conseguir estar no patamar que eu estou hoje. Mas eu entendi e percebi que quando você tem algo por trás de você que te impulsiona, que é o intuito da metodologia Personal Coach 4.1, a gente consegue, é possível acelerar a sua carreira 5 anos em 5 meses. E você pode estar em 2 momentos. Um momento é esse de você estar entrando no mercado de trabalho, estar entrando no mundo do personal e tá inseguro porque você está inexperiente ainda no atendimento do seu cliente e gerar resultado. Olhe para baixo porque eu fiz a cola da live para não esquecer de falar nada nessa live. E quando você está dentro do mercado de trabalho, pô Fabião, bem-vindo. Quando você está dentro do mercado de trabalho, quando você já tem cliente, chega um momento que você tem a nítida sensação que você está entregando menos para o seu cliente do que ele esperava. Você está entregando menos do que ele precisava. E você fica com aquele incômodo dentro do coração e não sabe o que fazer. Você não sabe para onde correr. E isso a metodologia Coach 4.1 consegue te ajudar, consegue te orientar para que você consiga realmente acelerar esses 5 anos em 5 meses. Para quando chegar época do meio do ano, se você não é personal, talvez você lembre, mas para quem é personal isso é muito latente. Quando chega no meio do ano e quando chega no final do ano, você fica ansioso, apreensivo para saber se o seu aluno personal que vai viajar de férias vai acertar a mensalidade com você ou não. E isso não é uma questão de contrato. Contrato é feito para ser rasgado, a gente vai fazer uma live depois falando sobre contrato, como melhorar o seu contrato, mas isso não é uma questão de trabalho.
Isso é uma relação de quanto você entrega para o seu cliente. Se você não tem um trabalho forte, você não tem uma metodologia, você não entrega resultado, você fica inseguro sempre. Se ele vai aceitar essa mensalidade com você ou não. Por isso que a gente fez retornou com a metodologia Coach 4.1, que ela estava parada desde 2016. A gente retornou, vai modificar, mas agora o nosso intuito é ajudar você com conteúdo que realmente vai levar você a acelerar 5 anos em 5 meses. E aqui a gente vai jogar aberto, vai jogar o que tem que ser falado para você conseguir se orientar, conseguir ter um caminho, conseguir ter um norte para você conseguir isso. Por que eu resolvi voltar com a metodologia Coach 4.1 online? Por que eu resolvi trazer de novo o Personal Coach 4.1 à tona? Nesse mundo louco que a gente está vivendo, no mundo da pandemia, começou a me surgir alguns estalos, porque você para tudo, você começa a pensar na sua carreira, em como você pode melhorar a sua carreira, e uma coisa aconteceu comigo. Mesmo em pandemia, a minha renda não diminuiu. Eu não perdi meus alunos por causa da pandemia, e quando voltou a abrir as academias, eu comecei a ter mais clientes do que eu tinha quando estava no mundo normal. Então a minha renda em pandemia aumentou, não diminuiu. E aquilo me soou muito bem, né? Honestamente, integramente, eu estava conseguindo melhorar o meu trabalho e ter mais clientes, puxa, de bola. E percebendo nas redes sociais os personagens que a gente formou na metodologia Coach 4.1, exemplo, o personal Fábio Souza que está aí, Júlio Brás.personal que está aí, a gente começou a perceber que esses personagens formados pela metodologia também não diminuíram a renda. Estavam indo bem. Pelas postagens no Facebook, os caras estavam criando produtos no meio dessa pandemia. E eu também enxerguei que do meu lado tinham amigos de trabalho, amigos de profissão, dentro da academia que eu trabalho, que estavam tendo dificuldade até de saber o que vai comprar para comer, de qual boleto vai pagar. E isso começou a me incomodar. Porque eu sabia que a metodologia Personal Coach 4.1 podia ajudar todas essas pessoas. Por isso que eu resolvi voltar com a metodologia Personal Coach 4.1, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos personagens a não passarem por essas dificuldades de novo. Não passar pela dificuldade de saber se o seu aluno vai renovar ou não vai renovar, se ele vai te pagar no período de férias, se você vai poder assumir uma compra, assumir um compromisso financeiro. Honestamente, você não sabe. Não sei se eu vou ter essa quantidade de alunos no final do ano. Então eu quero acabar com isso. Eu quero que você tenha segurança em fazer tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar para você, porque dinheiro não é ruim, desde que ele seja honesto e íntegro, para você ter uma qualidade de vida melhor, poder ajudar a sua família, poder realizar os seus sonhos, realizando os sonhos e as conquistas dos seus clientes. E quando eu comecei a analisar por que esses personagens tinham mesmo resultado, os personagens formados na metodologia Coach 4.1 tinham resultado, eu comecei a entender que para eles tinham duas coisas. Eles tinham base e tinham pilares. É a diferença que estava acontecendo nitidamente comigo tendo resultado e com esses personagens tendo resultado para os que não tinham a metodologia Coach 4.1. Se você pensar, Ana Júlia, tudo bem? Como é que você está? Se você pensar na construção de uma casa, você precisa ter uma base forte e ter os pilares de alicerce muito forte. Porque não vai adiantar você ter
construir a sua casa em cima da areia, e se você não tiver, tem uma base forte, mas tem os pilares fracos, a casa vai cair. Vamos começar hoje, Vini. Vamos começar hoje. Então, a gente precisa construir uma base forte. E para quem constrói, se você já participou de uma reforma, uma construção, ou já viu um prédio sendo construído, os caras levam muito tempo na base. Para você erguer um metro de 10 andares, tem mais 10 para baixo, enfincado de ferro e concreto. Então a base é muito forte para sustentar aquele prédio enorme. E essa base a gente precisa também organizar. Não me basta a base se você não tiver os pilares de sustentação no prédio inteiro. Tanto é que na história a gente já viu prédios, infelizmente, racharem ou até caírem, porque uma reforma foi feita dentro de um apartamento que tirou um pilar que não podia tirar. Dentro da sua carreira de personal vai acontecer a mesma coisa. A gente vai falar então da base, eu vou te falar o que é a base, vou te dar 2 pontos da base e vou te ensinar como melhorar essa base. E vamos falar dos 3 pilares do personal, que é o que vai dar sustentação para você fazer o que você quiser. Quando eu penso em base, uma base forte, eu enxergo dentro do personal, dentro da pandemia, que ele fez vários cursos, N cursos. Cursos de hipertrofia, cursos de treinamento funcional, cursos de alongamento, cursos muito bons que dentro da pandemia, esses players muito famosos no mercado começaram a soltar na internet para melhorar a vida do personal. Então, esses treinamentos que você tinha antes a 2, 3 mil reais, eles estavam lançando na internet por 300, 200 reais, ficou muito atrativo. E o que os personagens começaram a fazer? Começaram a ir atrás para se capacitar, para saber o que ia acontecer mais para frente. E isso realmente aconteceu até comigo. Eu fiz vários treinamentos muito bons para começar a aplicar nos meus clientes assim que a academia abrisse. Então era um momento que a gente estava com tempo, porque vida de personal é um cliente atrás do outro, e a gente tinha pouco tempo para estudar. E é o momento ideal, então, vamos estudar para que quando voltar ao normal, a gente não sabia quando, para quando voltasse ao normal, a gente está com bastante ferramentas para dar suporte para o nosso cliente, dar resultado para o nosso cliente. Oi, Nádia. Oi, Vanessa. Mas o que aconteceu? O que eu enxerguei? Personagens que não têm a base começaram a fazer vários cursos, mas não sabia como colocar em prática. E isso acontecia até antes da pandemia. A gente tinha um curso de Querobel, um curso de TRX, um curso de treinamento funcional, um curso de hipertrofia, um curso de corrida, um curso de treinamento intervalado, do HIIT. Mas quando a gente ia aplicar no nosso cliente, a gente se perdia, se embananava, porque não tem a base. E a base é feita de 2 pontos. Primeiro ponto que você precisa entender para ter uma base. Você precisa ter um método. Método é importantíssimo para você ter a base. E o que é esse método? O método é algo que tem início, meio e fim, e que você consegue gerir se isso está indo para o resultado final que você espera ou não. Porque se você tiver alguma falha dentro desse processo, você consegue voltar para o caminho, tendo um método que tenha início, meio e fim. Quando a gente parte para o mundo do personal, e isso eu estou falando na média do personal, a gente tem muitos personagens excelentes no mercado, muito preparados. Mas quando você olha para a média, você começa a ter um trabalho com o seu cliente e você não sabe para onde vai, quando vai chegar, principalmente o que fazer e quando vai chegar para gerar esse resultado. Isso você precisa organizar. Então, qual que é a minha dica para você ter um método? Se você tiver a metodologia Personal Coach 4.1, você vai ter métodos para N coisas. Método para emagrecimento, potencializar o resultado do seu aluno. Você vai conseguir ter método até para prospectar e reter os seus alunos.
mas eu quero realmente te ajudar. Eu quero te ajudar agora, nesse momento que você não tem o método ainda. Então, para você ter um método que tenha início, meio e fim, você precisa testar. Se você fizer um curso de Querobel, por exemplo, você precisa criar na sua cabeça a periodização ideal para o seu cliente, que no mundo, o que a maioria quer é emagrecer e hipertrofiar. No mundo geral, a maioria dos seus clientes quer emagrecer e hipertrofiar. Pode não ser nesse momento, pode ser em outro, mas isso que eles querem. Você precisa criar um início, meio e fim, usando o Querobel como exemplo, como ele vai ser no começo desse processo, o que ele tem que fazer e como ele tem que estar no meio do processo, e no final do processo, quanto tempo ele vai chegar no final do processo para ter esse resultado, por exemplo, no treino de Querobel. Boa noite, Maurício, tudo bem? Esse Maurício Daúde que acabou de entrar é um dos criadores do método Personal Coach 4.1. Prazer em tê-lo aqui, viu? Então, se você tem um treinamento de TRX, você fez um treinamento de TRX, no mundo, a maioria dos seus clientes vai querer emagrecer e hipertrofiar. Você precisa criar um método, testando ele, que ele tenha um início. Então, o início, no meu aluno de TRX, ele precisa fazer isso, isso, isso. No meio desse processo, para emagrecer ou hipertrofiar, ele tem que ter isso, isso, isso. E no final desse método que você criou com o TRX, ele tem que estar assim, assim, assado, e vai durar tanto tempo. No começo vai te dar trabalho, mas um trabalho gostoso, porque você vai criar várias coisas, vai testar muitas coisas e vai entender muitas coisas daquele treinamento que você fez. Seja ele de Querobel, seja ele de TRX, seja um treinamento funcional, seja um treinamento de hipertrofia ou seja um treinamento de emagrecimento. Isso vai te dar base para saber se realmente você está seguindo no caminho de gerar um resultado importantíssimo na vida do seu cliente. Seja esse, na maioria, hipertrofia ou emagrecimento. Então, para você alinhar essa base, o primeiro ponto que você tem que fazer para fortalecer a sua base é criar um método. E esse método é isso que eu te falei. O que você tiver feito de treinamento nessa pandemia, tenta criar um processo onde você consegue ter início, meio e fim e consiga ter noção clara onde ele tem que estar em cada momento para você checar se ele está no caminho certo ou se ele não está no caminho certo para você organizar. Segundo ponto importantíssimo da base. Henrique, tudo bem? Bem-vindo. Diego Adriano, bem-vindo. Show de bola, como é que vocês estão? Lu Daúde, tudo bem? Bem-vinda. Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo e último ponto dessa base, para você ter uma base fortalecida para crescer esse prédio do tamanho que você quiser. Muitas vezes eu me peguei nesse erro e talvez você caia também nessa armadilha. Quando a gente começa a atender um cliente personal, quando ele vem pra gente, eu queria fazer personal com você, e aí você pergunta, o que você quer? Eu quero emagrecer, ou ele vai falar, eu quero hipertrofiar. E aí a gente começa a colocar para o nosso cliente, esse possível cliente, coisas da nossa cabeça. Então para emagrecer você vai fazer isso, isso, isso. A gente vai começar com esse exercício, com aquele outro exercício. Você quer hipertrofiar? Eu vou fazer isso, isso com você, isso aqui com você. Eu vou colocar você aqui nessa máquina para você tentar, para você conseguir hipertrofiar, para você chegar no final do ano na praia desse jeito. E aí você vai colocando o que tem na sua cabeça, no seu desejo. E você precisa fazer, a primeira coisa que você precisa fazer quando você tem um cliente novo é perguntar o que ele quer e o que ele realmente gosta de fazer. Você tem que entender quais são os sonhos do seu cliente, quais são os objetivos do seu cliente. Tem que identificar quais são as necessidades do seu cliente e quais são os desejos do seu cliente. Dentro da metodologia Personal Coach 4.1, nós chamamos isso de sonhos, objetivos, necessidades e desejos do seu cliente.
Porque a gente cai nessa armadilha. A gente está empolgadão com um curso de Querobel que a gente fez, por exemplo. Ou vamos colocar no mundo real, vamos trazer o nosso mundo real. A gente fica ansioso para colocar em prática aquele treinamento de emagrecimento que a gente fez na pandemia, HIIT, por exemplo. E ela foi vendo, quando a academia abriu, ela falou, vou procurar um personal para eu treinar HIIT. Porque ela viu várias pessoas falando de HIIT nessa pandemia. E aí você fala, veio no lugar certo, eu vou te dar um treinamento HIIT que faz isso, você vai emagrecer tanto tempo que eu já testei. Aí o cliente olha para você e fala assim, eu não gosto de HIIT. E aí você faz o quê? Ei, neném? E aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, tá, então não sou seu personal? No momento de pandemia, você querendo ser uma pessoa excelente, você querendo realizar os seus sonhos, você vai falar assim, tá bom, eu não posso te atender porque eu só sei treinar HIIT. O que você vai fazer? Ouça o que ele não gosta no HIIT, porque às vezes ele tem uma ideia de HIIT que você pode melhorar. Às vezes você pode começar com ele não com um HIIT igual você estudou, todo organizado, 30 segundos de treino por 15 de descanso, 6 séries, 4 rodadas, com timer ligado, rest. Mas você pode começar de acordo com o que ele está te falando. Tenta entender o que ele está te falando. Não é tão simples você identificar de cara, mas se você ligar esse alerta em você, que eu preciso entender os sonhos, os objetivos, as necessidades e os desejos dessa pessoa que está na minha frente, você vai começar a ter insights, vai cair a ficha. Isso é para os velhos, tá? Cair a ficha do que realmente ele quer. Então você pode começar de uma forma diferente, que ele nem entenda que é um HIIT, mas como você já tem um método de início, meio e fim, você vai conseguir atendê-lo. E aí depois que ele entender o processo, você consegue ir colocando o HIIT. Ou, se ele realmente gosta só de musculação, eu sou louco por musculação, acho lindo musculação, tenta saber quais são os exercícios que realmente ele gosta de fazer na musculação. Ou que ele não gosta. Se ele nunca fez, tenta identificar durante o processo qual ele gosta, qual ele não gosta. Ah, mas eu vi no treinamento que eu fiz de hipertrofia que tal exercício é o que mais tem ativação das fibras na eletromiografia. Eu sabia que eu esqueci, eu escrevi. Na eletromiografia, tal e tal exercício foi ideal para o glúteo. Eu tenho que colocar esse aqui para ela ter um glúteo na nuca. Mas e se ela não gosta de fazer esse exercício? Só esse exercício vai salvar o glúteo dela? Não. E se você ficar insistindo nesse exercício, você vai perder o cliente. Com o tempo pode ser que você consiga criar consciência nele, que se ele fizer só uma série de 5 repetições daquele exercício, ele consegue ter muitos outros benefícios. Então, se você quiser ter realmente uma base forte, comece tendo um método de início, meio e fim e comece a identificar realmente os sonhos, objetivos, necessidades e desejos do seu cliente e não o seu, que a gente cai nessa armadilha de falar do nosso desejo e não deles. Isso aí, Julião. Observar o que está no interior daquele desejo. Boa dica. Vamos lá. Então, isso são 2 pontos que vai fortalecer a sua base. Mas um prédio não cresce se não tiver pilar de sustentação. Eu preciso então agora te falar dos 3 pilares de sustentação para o personal. E eu vou te falar uma coisa que não é do método Coach 4.1, mas com o método e por causa do método Coach 4.1, você vai ter acesso a essa informação, que é a teoria dos 3 pilares do serviço premium. E se você pensar em marcas premium,
Eu vou puxar na sua cabeça marcas como a Montblanc, marcas como a Ferrari, marcas como a Louis Vuitton. Você acha que essas marcas não estudam para atrair o seu cliente potencial? Ou eu sou Ferrari e só porque eu sou Ferrari hoje eu posso sentar o meu bumbum na cadeira e esperar o cliente cair no colo? Socorro, como você está? Existe uma teoria por trás desses serviços premium. Essas marcas como Montblanc, Ferrari, Louis Vuitton e as marcas que você entende como premium na sua cabeça, eles estudam fortemente o que faz o cliente dele escolher essa marca premium em detrimento às outras marcas. Para você carregar esse premium no seu peito, estampado na camiseta, você precisa estar alinhado com esses estudos que essas marcas fortes fazem dentro do mercado. E a metodologia Personal Coach 4.1 vai trazer para você agora. De cara eu consigo te dizer que essa teoria baseada nos 3 pilares funciona da seguinte forma. Ela fala que você precisa ter esses 3 pilares fortemente estudados e apresentar esses 3 pilares para o seu cliente. Quando você tem um pilar apenas que está mais ou menos fortalecido dentro da sua marca, dentro do seu serviço, dentro da sua entrega como prestador de serviço, você não consegue ser visto no mercado como uma marca premium ou como um personal premium. Imagina assim, você está aqui com os seus 3 pilares, 1, 2, 3 pilares, e um pilar só não está fortalecido. Olha o que acontece. Se você tiver um pilar só que não está, não precisa nem ser muito, tá? Ou você está na sua totalidade fortalecido nesses pilares, ou você não consegue se manter, porque você não tem sustentação. Então, essa teoria de 3 pilares, você precisa incorporar dentro do seu serviço para que os clientes que vão buscar você comecem a entender que você é um personal trainer premium. Mas não é porque você carrega o prêmio na camiseta, é porque você tem esses 3 pilares fortalecidos. E se você começar a identificar isso nas marcas que você tem na cabeça como sendo marcas premium, você consegue trazer isso para dentro da sua vida, sua carreira de personal. O primeiro pilar que você tem que estar bem fortalecido é o pilar da qualidade extrema. Qualidade extrema é um dos pilares que diferencia você como prestador de serviço, personal trainer, como sendo premium. E olha que loucura, é uma qualidade, mas qualidade extrema. Você concorda comigo que qualidade é diferente de qualidade extrema? Para que você tenha total entendimento disso, eu preciso trazer você com uma marca que você conhece, que é a Montblanc, a caneta Montblanc. Vou fazer uma analogia para ficar claro isso na sua cabeça. Imagina que você seja Montblanc. O cliente que compra uma Montblanc, hoje, o modelo mais básico da Montblanc deve custar em torno de 5 mil reais. 5 mil reais. Você compra uma caneta que escreve, para escrever. Uma caneta que custa 5 mil reais. Nessa liga entre cliente e produto, você acha que a Montblanc ela pode falhar? Você paga 5 mil reais numa caneta, você paga 5 mil reais. Pega a sua caneta e vai assinar o contrato de uma coisa muito importante para você. Aí você pega a sua Montblanc de 5 mil reais, que é a mais básica, vai assinar o contrato, ela falha? Vale isso? Nessa relação cliente-produto? Não vale. Agora, quanto custa uma Bic? Uma Bic custa 50 centavos? Vai, mais cara, R$1, agora que o dólar está alto, R$1. Você pega a Bic e vai assinar o papel. Ela falha. O que você faz? Dá uma esfregadinha. Eu nem tenho a Bic. Tenho aqui? Tem uma Bic aqui, ó. O que você faz? Dá uma esfregadinha. O que você faz? Você chacoalha a Bic. Aí você assina. Porque essa relação serviço e produto
produto cliente, vale. Quanto que você pagou? Ah, minha esposa aqui tem caneta de R$20.800 da Montblanc. Então você paga R$1 numa caneta Bic, ela pode falhar? Pode! Você está esfregando ali R$1. Agora você pega uma caneta de R$20.800, pode falhar na hora de você assinar um contrato importantíssimo? Não pode. Não pode. Você como personal, com qualidade extrema, você não pode falhar com o seu cliente. Se você promete algo para ele, você tem que cumprir. Se você promete que vai entregar um treino para ele, você tem que cumprir. Quando uma pessoa chega para ser atendido por você, você precisa estar tão impecável quanto o vendedor da Montblanc. Imagina você entrando numa loja da Montblanc para comprar essa caneta de R$20.800. Como é que está esse vendedor? Você acha que esse vendedor está mal vestido? Está com barba por fazer? Essa menina está sem maquiagem? Está com a cara pálida? Está com o cabelo despontado? Esses vendedores de marcas premium, eles estão impecável. Você, quando o seu cliente vai chegar até você e você é um personal premium, você está se fortalecendo nesse pilar da qualidade extrema, você tem que estar muito bem alinhado. Então você tem que pensar assim, em estar com o cabelo cortado, precisa pensar assim, em estar com a barba feita, você precisa pensar assim, em estar com a sua roupa com um cheiro impecável. E isso aqui é matéria para outra live, para a gente alinhar tudo para você ser visto como tendo qualidade extrema. Então, se você quer ser percebido pelo seu cliente com qualidade extrema, esteja impecável como um vendedor dessas marcas premium. Porque você vai entregar o seu produto, que é o treino. Mas a teoria fala que se você tiver só um pilar, não resolve. Você tem que estar fortalecido nos 3 pilares. Ó, minha filha batendo. Minha filha batendo na porta. Você tem que estar fortalecido. Você tem que estar fortalecido nos 3 pilares. O segundo pilar é o pilar coisas do ao vivo. Coisas do ao vivo. Bom que depois eu posso editar isso aqui e eu tiro as batidas na porta. Vamos lá. Onde é que eu tá? Vamos lá. O segundo pilar é o pilar da exclusividade. E esse pilar da exclusividade para o personal trainer é uma armadilha incrível. Essa caiu aí? Socorro, caiu aí com você ou comigo? Fala, Danielzinho, tudo bem? Dá um joinha aí para mim, vê se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Tá tudo bem aí? A Socorro falou que caiu. Tá tudo bem? Beleza, obrigado, Vini. Vamos lá então. Então, o segundo pilar é a exclusividade. E estava te falando que é a nossa armadilha no personal trainer. Porque nessa relação que a gente tem de personal trainer, a gente treina uma pessoa, né? É 1 para 1, você com o seu cliente. E a gente acha que é exclusivo. Mas será que é mesmo? Será que a gente é exclusivo? Você pode não ser você, mas você já viu na sala de musculação personagens que o primeiro cliente, ele começa a atender na esteira. E aí ele coloca leg press, extensora e stiff. O segundo cliente, ele começa na bicicleta, mas daí ele vai passar leg press, stiff e extensora. Ele só muda a ordem do exercício. Uns clientes com uma carga a mais, outro com uma carga a menos. Será que isso realmente é ser exclusivo? E a gente cai nessa armadilha. Eu trago para você como exemplo, como analogia, a Ferrari. Ferrari pode ser, quem for conhece a marca Ferrari, é uma marca premium. E eu dava esse treinamento em 2014, falando da exclusividade da Ferrari, que na Ferrari ela é tão exclusiva, mas tão exclusiva, que você escolhe a cor do carro,
você escolhe o couro do carro, você escolhe a pastilha de freio, a pinça do freio, a cor da costura do banco, a cor da costura do volante, a cor do interior, a cor, tudo, você escolhe tudo. Todas as peças de uma Ferrari, seja do motor ao acabamento, você escolhe. E eu falava de um jeito em 2014, 2015, 2016. E o Coach 4.1, a metodologia Personal Coach 4.1, me deu conhecimento para mudar a vida das pessoas e me oportunizar a ir até a Ferrari em Maranello, Modena, na Itália. Em 2019, eu, minha esposa e minha filha, nós fomos para a Itália, eu fui no Museu da Ferrari. Quando chegou na parte onde tinha as cores que eu podia escolher, a costura que eu podia escolher, o couro que eu podia escolher, eu falei, é de verdade verdadeira. E o Maurício aí sabe o que eu estou falando de verdade verdadeira. Você pode escolher. E eu estou falando isso não como para me gabar, não estou falando isso para me gabar. Eu estou falando para te mostrar que com o seu trabalho íntegro, com o seu trabalho honesto e gerando resultado para a vida dos seus clientes, você vai ter a oportunidade de conhecer o mundo de onde você quiser. Se você quiser conhecer qualquer parte do mundo, você vai ter oportunidade de conhecer. Porque você vai ter trabalho honesto, íntegro e que gera resultado para as pessoas. Que é real. Né, Julião? Que é real. Então eu tive essa oportunidade de conhecer o Museu da Ferrari. E realmente você pode escolher tudo de dentro de uma Ferrari. Eu tenho as fotos, eu tenho onde os caras têm a cor da linha que vai costurar o banco, você pode escolher. Será que você é assim com o seu cliente? Será que você é uma Ferrari para o seu cliente? Você é realmente exclusivo com ele? No treino que ele faz com você, você realmente entrega exclusividade? O treino vai de acordo com os sonhos do seu cliente? Será que você entrega isso mesmo? E eu estou aqui para te ajudar a mudar isso amanhã. Amanhã. Eu quero que você mude isso amanhã. Eu quero que o seu cliente perceba você como exclusivo amanhã. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai tentar achar duas coisas no seu cliente. Primeiro, um ponto em comum seu e do seu cliente que vocês gostem de conversar. E vai achar o que realmente aquele aluno gosta. Porque se você é exclusivo e o seu cliente gosta de futebol e você odeia futebol, no mínimo você vai assistir os gols do Fantástico para falar para ele que, putz, seu time ganhou, você viu que legal, o seu time subiu na tabela, putz, o time que meu pai torce caiu na tabela, pô, aquele jogador lá é muito bom do seu time. Você está conversando sobre algo que ele gosta e não o que você gosta. Isso é ser exclusivo para o seu cliente. Ô Rubão, tudo bom? Como é que você tá? Bom, brother. Saudade de você, irmão. Então, isso é ser exclusivo. As pessoas gostam de falar das coisas que elas gostam de falar delas. E se você encontra esse ponto em comum onde você e ele gostam da mesma coisa, imagina a exclusividade que você é para esse cliente. E se você encontrar ainda um que só ele gosta e você demonstra interesse com o que só ele gosta, é Deus no céu e você personal na terra. Porque ele vai sentir prazer em treinar, ele não vai sentir o treino passar. Mas esse é um exemplo que você pode ter para você melhorar a sua exclusividade com o seu cliente. Mas, se você tiver só um pilar fortalecido, que é qualidade extrema, tiver só 2 pilares fortalecidos, que é a exclusividade, não adianta para você ser percebido como prêmio nesse mercado. Você precisa do terceiro pilar. E esse terceiro pilar é a marca tradicional. Marca tradicional é aquilo que dá chancela para o seu produto. Por exemplo, quando uma mulher, eu estou falando com as mulheres agora, as mulheres vão me entender, porque o homem entende muito bem da Ferrari, né?
apaixonado pela Ferrari. Mesmo se você não gosta ou não gosta de Fórmula 1, você sabe o poder que um carro tem para um homem. Mas para a mulher, ela vai entender agora. Quando você tem uma Louis Vuitton e você vai comprar uma Louis Vuitton e tá cheio de marca Louis Vuitton pela bolsa inteira, na alça, na fivela da bolsa, você está comprando não para mostrar aquela marca. Às vezes até é, mulher é assim, às vezes até é. Mas não é a marca, você não quer mostrar a marca. A mulher compra, paga 30 mil em uma bolsa da Louis Vuitton, porque ela chancela a qualidade da bolsa. Ela sabe que a bolsa tem qualidade, ela sabe que a bolsa vai durar, ela sabe que aquela bolsa é bem costurada, ela sabe que vai aguentar o dia a dia da mulher, que o dia a dia da mulher com uma bolsa é muito mais intenso do que o que a gente pode imaginar, a gente com uma Ferrari. A gente acelerando uma Ferrari a 300 km por hora é fichinha de uma mulher usando uma bolsa por um dia inteiro. Então, quando a mulher compra, paga 30 mil em uma bolsa Louis Vuitton, ela está pagando a qualidade, a marca tradicional, a chancela de qualidade que aquela marca traz para ela. A mesma forma, se você puxar aí na sua mente, a Ferrari. Socorro está falando aqui, compra o tênis bem caro e durável. Mas ela compra porque aquele tênis tem chancela. Ela sabe que aquele tênis vai suprir a necessidade dela com qualidade, durabilidade, porque para Socorro, isso é o que importa quando ela vai buscar um tênis de qualidade. Agora a gente vamos trazer isso para a sua vivência, para o personal. Como é que você vai ter... Oi Kelly, tudo bem? Como é que você vai ter uma marca tradicional se você está entrando no mercado agora? Aí sim você precisa ter rodagem. Você precisa estar no mercado por mais tempo para ter essa marca tradicional. Porque quando você pensa em marca tradicional e marca premium, eles falam marca tal, desde 1800 e tralalá. Marca tal, desde 1800 e tralalá. Marca tal, desde... Não é? Eles sempre colocam a data desde quando eles têm, desde quando eles são essa marca premium. E aí você vai falar, sou personal trainer premium, 1 ano de mercado. Como é que vai soar isso para a cabeça do seu cliente? Você estampando que é premium, mas se você tem 1 ano só de mercado. Ah, mas eu já sou famoso dentro do meu mercado, já sou famoso dentro da minha academia, já sou um personal renomado dentro da minha academia. Na pandemia, tem personal dando aula no online, fazendo o nome no online. Você pode ser um nome muito forte na sua academia, na sua cidade, mas bota seu nome no mundo online. Você é marca tradicional no mundo online? Pensa nisso. Você tem que fortalecer a sua marca no mundo online também agora. E isso é matéria para outra live. Mas você precisa estar com os 3 pilares fortalecidos. Você não pode estar capengo em um pilar como a marca tradicional. Se você tiver uma chancela da metodologia Personal Coach 4.1, isso cai por terra. Dentro dessa metodologia, eu fiz as contas, porque eu estou levantando os números do Coach 4.1, nós já formamos, dentro da metodologia Personal Coach 4.1, mais de 1.400 personagens. Dentro do mercado de personal trainer, mais de 1.400 personagens estão se dando bem no meio da pandemia. Socorro, que está aqui, ó, ela tá lá no YouTube do Personal Coach 4.1, tá no Facebook Personal Coach 4.1, vai lá e vê o depoimento dela. Ela fala, no YouTube tá completo, tá? No Facebook e no Instagram eu editei. No YouTube tá completo, vai lá no completo.
No depoimento completo, ela fala: eu não passei dificuldade nessa pandemia. Eu tive mais indicações de clientes. E eu não estou querendo falar isso para gabar, para ficar mostrando a Socorro. É porque ela realmente teve resultado, porque ela tem base e tem os três pilares fortalecidos. Imagina você chegando para um cliente seu, de uma marca que tem mais de 22 anos no mercado, que tem um método para emagrecer, que tem início, meio e fim, que já formou mais de 1.400 personagens. Não é um curso, é um método que vai transformar a sua vida 5 anos, vai acelerar a sua vida 5 anos em 5 meses. Mas eu prometi que eu vou te ajudar, mesmo que você não tenha metodologia. E eu quero realmente te ajudar. Para você ter uma marca tradicional, você tem que começar pela base. Não vai ter jeito. Você vai ter que criar um método que tem início, meio e fim, que você sabe, tintim por tintim desse método, se o aluno está seguindo mesmo para ter esse resultado. Se ele vai fazendo aquilo, ele está no início, ele tem que fazer isso, para no meio ele estar desse jeito, para no final ele conseguir o resultado. E se ele não tiver conseguindo resultado, você vai ter como colocar ele na linha de novo, porque você criou o método. Seja ele no treinamento do RGs, seja ele no treinamento do Querobel, seja ele no treinamento funcional, seja no treinamento de hipertrofia, de corrida, no curso que você fez nessa pandemia. Você vai ter como gerar resultado para o seu cliente. Você tem que ouvir os sons do seu cliente, para você ter essa base fortalecida e gerar resultado. Porque daí você vai ter esse cliente com você por mais tempo, indicando outros clientes, para você criar a sua carteira de clientes e aí fortalecer a sua marca dentro do mercado. Então, essa é a teoria dos 3 pilares para você ser um personal premium. Então, toda vez que você entender que você tem que fortalecer esses 3 pilares, o de qualidade extrema, o de exclusividade e o de marca tradicional, você vai ser visto pelos seus clientes como um personal premium, personal trainer premium. Aí você começa a ter um resultado fenomenal dentro da sua carreira. Obrigado, Socorro, pelos elogios. Obrigado, Nádia, pelo elogio. O Júlio César, nosso imperador da metodologia Coach 4.1. Obrigado pelos elogios também. Mas o que eu quero fazer com você agora é revisar esse conteúdo que a gente fez. Então, hoje, a gente falou sobre a base e os 3 pilares da metodologia Coach, Personal Coach 4.1. Eu pensei nesse conteúdo vendo que eu tive resultado, minha renda não caiu nessa pandemia, eu tive mais alunos nessa pandemia e clientes como a Nádia, como o Júlio, como a Socorro, tiveram mais clientes também na pandemia. Eu quis identificar por que eles conseguiram isso. E eu cheguei à conclusão que eles tinham base fortalecida e tinham esses 3 pilares da teoria do serviço premium fortalecido. A base para você ser um personal premium é você criar um método. Se você não tem a metodologia Coach 4.1, é criar um método no curso que você fez nessa pandemia, seja ele hipertrofia, Querobel, TRX, criar um método que você tenha total clareza que para hipertrofiar esse cliente no TRX, por exemplo, você tem que ter isso no início, isso no meio e isso no fim do processo. Se eu quiser emagrecer o meu cliente com TRX, por exemplo, eu tenho que ter isso no início, isso no meio e isso no fim do processo. E quanto tempo isso vai durar? Isso é importantíssimo. Segundo ponto, para você ter uma base forte, precisa ouvir o seu cliente. Você precisa identificar os sonhos, os objetivos, os desejos e as necessidades desse cliente. Você tem que estar com os sons do seu cliente na cabeça. Feito isso, precisa fortalecer os pilares, senão o prédio não cresce. E a gente falou da teoria dos 3 pilares do serviço premium. Você precisa ter qualidade extrema, você não pode falhar. O seu cliente tem que ver você como um vendedor impecável de uma Montblanc, por exemplo.
Você tem que ter exclusividade. Você tem que ser exclusivo, igual a Ferrari. Escolher cada detalhe da sua Ferrari, desde a costura do couro, o couro, a cor, a pastilha de freio, o disco de freio, a pinça do freio, o volante. Você tem que ser exclusivo para o seu cliente dentro do treinamento, um treinamento exclusivo que realmente vai gerar resultado para ele, e exclusivo no que ele fala para você, nas coisas que você conversa com ele, por exemplo. Se você tem um cliente que ama moda, você tem que saber tudo de São Paulo Fashion Week, se você quiser ser visto como exclusivo por esse cliente. E por último, não mais importante, você precisa ser uma marca tradicional. E dentro desse seu processo, você precisa respeitar a base, respeitar os pilares, para que você construa uma marca tradicional no mercado. Não só na sua academia, não só na sua cidade, mas no mundo online e por onde você for nesse Brasil. Então, lembra que esses 3 pilares têm que ser igualmente fortalecidos. Se esses 3 pilares, um falhar, você não consegue se permanecer como premium no mercado. Beleza? Galera, obrigado por me ouvir. Nádia, obrigado. Vinícius, obrigado. Socorro, obrigado. Minha esposa, obrigado. Obrigado por terem me ajudado a construir esse conteúdo. Espero que ajude você. E dê uma de Santo Tomé. Dê uma de Santo Tomé. Faz. Coloque em prática essa base, esses 3 pilares. A live vai ficar gravada. Reveja ela quantas vezes você quiser. Mas coloque em prática. Mas não fala para ninguém. Vai dar uma de São Tomé, mas não fala para ninguém. Começa a ter essas atitudes com o seu cliente, com as pessoas em volta de você, porque eles vão começar a falar, nossa, você está diferente, alguma coisa mudou. O que aconteceu? Que curso que você fez? Só com essas pequenas dicas que você teve hoje. E as pessoas vão começar a perceber você. Não fica só nessa live, não. Não fica acreditando que eu tenho a verdade no mundo. Vai e testa. Dá uma de Santo Tomé. Escreve no papel, aplica com seus clientes já amanhã. Começa descobrindo o que ele gosta de falar. E aí você me manda no direct aqui do Coach 4.1 qual foi as mudanças que os seus clientes sentiram em você e que você sentiu nessa sua atuação com o personal na nossa carreira como educador físico. Obrigado. Então a gente se vê amanhã. Convido você para sábado. Mentira, amanhã não. Eu convido você para sábado às 17h41 de frente com Rubinho Oliveira. Obrigado, valeu, tchau, boa noite. Obrigado.